A gente vai continuar então a nossa aula nessa segunda parte. E olha só, a gente já falou sobre medicamento de referência e medicamento genérico, ok? Agora a gente vai falar sobre o medicamento similar. Vamos lá. Enquanto o medicamento referência foi aquele que foi o primeiro criado, né? O medicamento genérico tem todas as mesmas características do referência, é 35% mais barato do que o medicamento referência, pelo menos, e se apresenta pela forma do princípio ativo. O medicamento similar é muito parecido com o genérico, tá? Mas eu já vou explicar para vocês a diferença. Da mesma forma como o genérico, o medicamento similar, ele possui o mesmo princípio ativo, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, mesma posologia, mesma indicação terapêutica, tudo basicamente igual. A grande diferença aqui é que os testes que são exigidos para o medicamento ser genérico não são exigidos para o medicamento similar. Não quer dizer que não haja nenhum teste, ok? Existem alguns testes, ele passa por testes de segurança, de biodisponibilidade, mas ele não passa pelo mesmo teste de bioequivalência. Ou seja, pode ser que o medicamento similar entregue um pouquinho menos de medicamento para o paciente ou um pouco mais, porque nesse teste ele precisa ser bem igual, não pode passar nem ser menor, tá? Então pode ser que o medicamento similar seja um pouquinho mais forte até, ou um pouquinho mais fraco, tá bom? Isso a gente está falando, pessoal, não da quantidade disponível no medicamento, mas como que o medicamento se comporta dentro do organismo, como que o medicamento absorve essa medicação. Até aqui tudo bem? Então, medicamento de referência, aquele que foi criado primeiro. O genérico tem tudo igual ao referência, mas se apresenta pelo nome do princípio ativo e possui teste de bioequivalência, ou seja, ele é exatamente igual, tem comprovação de que ele é igual ao referência. E temos o similar, que é aí o que assim, não tem mesmo grau de compatibilidade com referência, mas não quer dizer que ele não vá fazer efeito. Uma grande diferença também entre o similar e o genérico é que o similar ele tem uma marca também, tá? Ele também só pode ser produzido após a patente do referência expirar. Depois que venceu a patente, ele pode ser produzido e ele pode ser representado pela sua própria marca. Ou seja, se, por exemplo, o referência se chama Novalgina, o genérico se chama dipirona sódica, que é o princípio ativo que todos eles têm. O similar, por exemplo, se chama Anador. Você conhece esse medicamento? É o similar da Novalgina, ok? E o Anador é um medicamento que tem uma boa reputação. Ou seja, nem sempre o similar é um medicamento ruim, mas ele é sempre o mais barato. E, por conta disso, ele representa 65% total de vendas dos medicamentos, ou seja, ele é o líder das categorias aí, né? Entre referência, genérico e similar, o similar acaba sempre sendo o mais vendido. Olha só, uma comparaçãozinha então entre o genérico e o similar, que são muito parecidos. A diferença é, o genérico não tem marca, ele vem pelo princípio ativo. Ele tem essa tarja amarela com o G bem grandão. E o similar, para você reconhecer a caixinha, né? Ele tem uma marca ou um nome comercial. Uma coisa interessante aqui é que é um pouco recente, mas foi autorizado um selo de equivalência, ou seja, os similares que tiverem esse teste de equivalência podem colocar na caixinha um selo de equivalente, medicamento equivalente ao referência. A gente sempre está falando do referência, tá bom? Quando a gente fala de ser igual ou ter equivalência, é em relação ao referência que foi o primeiro lançado. Então, ó, o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, que eu venho falando a aula toda. Novalgina, que é um medicamento de referência. Anador, medicamento similar. E a dipirona monoidratada, né, ou dipirona sódica, vai ter alguma variação aí. Que é o medicamento genérico, tá bom? Então, ó, Novalgina e Anador são marcas registradas. O genérico não tem. Como vocês podem perceber, o genérico tem essa faixinha amarela
escrito medicamento genérico. É um pouco difícil diferenciar o similar do referência, tá bom? A gente só consegue isso pelo convívio com a medicação ou analisando uma lista da Anvisa, que está disponível para vocês nos links na Webgrafia. Vamos falar um pouquinho sobre intercambiabilidade. O que é a intercambiabilidade? É a possibilidade de troca entre um medicamento ou outro. Eu comentei isso um pouquinho já no genérico, tá? Que ele é intercambiável com referência e tem algumas regrinhas que a gente deve seguir. Eu vou mostrar para vocês, olha só. O medicamento de referência geralmente é o que o médico prescreve, apesar de que existe uma lei que os médicos do sistema público eles devem prescrever sempre pelo nome do princípio ativo. E aí a escolha fica para o paciente escolher, tá? Mas, olha só, se o medicamento é prescrito com o nome de referência, vamos supor aqui, vamos usar o exemplo Novalgina. O médico prescreveu Novalgina. Eu posso trocar como farmacêutico ou lá no balcão com autorização do farmacêutico. Eu posso trocar o medicamento de referência que está prescrito pelo medicamento genérico ou pelo medicamento similar equivalente, ok? Pelo medicamento similar. Esse aqui é o que a gente está simbolizando pelo similar aqui. Posso trocar por qualquer um dos dois. Mas, pessoal, é sempre muito importante explicar para o paciente, porque muitas vezes ele vai chegar em casa, vai pegar a receita, vai pegar o medicamento, tem nome diferente e vai falar, me venderam o remédio errado, certo? Então, é muito importante mostrar essa diferença para o paciente e muitas vezes deixar até ele escolher, olha, eu tenho de referência e eu tenho o genérico e o similar, qual que o senhor prefere? Esse aqui tá tanto, esse é tanto, esse é tanto. Geralmente, o referência é o mais caro, o genérico é intermediário e o similar costuma ser o mais barato, mas tem variação, tá? Entretanto, se o médico prescrever um similar, ele não pode ser trocado nem pelo genérico, nem por outro similar, apenas pelo referência. Então, se eu tenho a prescrição com o nome, por exemplo, de Anador, eu posso trocar apenas pela Novalgina, ok? Ou a pessoa vai comprar o Anador, ou a pessoa vai comprar a Novalgina. Uma ressalva que é importante fazer aqui, pessoal, é que, na verdade, a escolha mesmo acaba ficando para o paciente. Se ele quiser levar o genérico, ele vai acabar comprando, tá? Mas aqui a gente está estudando a ética profissional do que a gente tem que indicar. Ok. Se o médico prescrever o nome do genérico, eu posso vender o similar? Não. Ou eu vendo o genérico, que é o princípio ativo, ou o referência. Então, a gente sempre mostra essas duas opções, genérico e referência. Vai depender muito da receita, tá, pessoal? Essa regra, ela é muito válida principalmente para medicamentos de controle especial, que a gente vai estudar logo logo. Então, é importante saber essa sequência. Em medicamentos que não precisam de prescrição, ou mesmo medicamentos que não têm controle, né, que não são antibióticos ou psicotrópicos, essa regra fica um pouquinho mais flexível, mas é importante conhecer e seguir. Então, se vier prescrição com o nome do referência, posso vender qualquer um, tanto referência, genérico ou similar. Se vier o nome do similar, ou eu vendo esse similar, não pode trocar por outro, ou referência. E se vier o nome do genérico, ou eu vendo genérico, ou eu vendo referência. E isso é intercambiabilidades, pessoal. É a possibilidade de troca entre os medicamentos para que o paciente tenha opções mais baratas, geralmente, né? Para poder fazer o tratamento e manter. A grande vantagem dos medicamentos genéricos é possibilitar essa continuidade do tratamento ou mesmo a adesão ao tratamento, né? Porque muitas vezes o medicamento é tão caro que o paciente vai na farmácia para fazer o tratamento, chega lá e desiste, porque o medicamento é muito caro. Então, ter um medicamento genérico e um similar que possibilitam o mesmo tratamento, a mesma eficácia e um preço muito menor,
ajudou muito a população a aderir às medicações, a fazer os tratamentos corretos. Isso é um grande avanço na saúde pública. Por isso, é importante que vocês entendam que os medicamentos genéricos e similares, às vezes, não são esse bicho de sete cabeças que as pessoas colocam, né? Ou mesmo até para vender um medicamento que você quer porque o lucro é melhor, fala muito mal do outro. Isso é errado, pessoal, entendam? E sigam a ética profissional que a gente vai estudar logo, logo, inclusive. Certo? Então, só para a gente revisar um pouquinho aqui, a gente viu medicamentos de referência, que são os primeiros que são criados, certo? Os medicamentos genéricos, que depois da patente podem ser feitos por outros laboratórios e precisam de um teste de bioequivalência e de segurança e de qualidade e tudo mais. E o medicamento similar, né, que vai estar justamente aí junto, muito próximo ao medicamento genérico, mas ele tem uma marca também própria e ele não tem a obrigatoriedade dessa, esse teste de qualidade de bioequivalência, né? O teste de qualidade, todos eles passam, tá, pessoal? Todos eles fazem efeito. A gente não pode dizer, não, esse medicamento não faz efeito. Isso é muito errado. Todos os medicamentos que estão na prateleira da farmácia para serem vendidos, eles foram autorizados pela Anvisa para estar ali. Portanto, eles têm, sim, um efeito. Pode não ter o mesmo efeito do referência, mas eles têm efeito, sim. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho só sobre uma classe de medicamentos que não tem a ver com genérico similar e referência. Vocês vão encontrar esses três nessa classe aqui, que são os medicamentos OTC. O que são esses medicamentos? São aqueles que ficam para fora do balcão, que ficam em cima do balcão ou lá fora, né? São, por exemplo, Eno, Engov, Parema. Tem medicamentos também como o dipirona, hoje em dia pode ser vendido fora do balcão, paracetamol também. Alguns medicamentos para tosse são muito comuns, como OTCs também. Para alívio de má digestão, azia, antiácidos. Então, tem uma lista gigante aí de OTCs, e eu quis trazer isso como uma informação extra no conteúdo de hoje. OTC é uma sigla em inglês que quer dizer over the counter, mas que quer dizer sobre o balcão, mas aqui no Brasil a gente também tem uma sigla que é a MIP, que são medicamentos isentos de prescrição, que eles podem ficar lá fora do balcão, tá bom? Então é só para vocês saberem aí que tem essa nomenclatura para todo medicamento que fica fora. E só pode ficar fora do balcão esse tipo de medicamento, tá bom? Outros têm que ficar lá dentro do balcão, guardadinhos, e só serem dispensados pelo balconista, auxiliar de farmácia que está trabalhando ali no balcão, ou pelo farmacêutico. É isso, pessoal. Eu vou deixar aqui essa webgrafia que tem tudo direitinho sobre a Anvisa, os genéricos, a comparação entre os três e a lista de referência. Inclusive lá nesse link dos genéricos vocês conseguem verificar qual foi a lei que estabeleceu os medicamentos genéricos aqui no Brasil, que uma lei que já vem aí há bastante tempo aqui no Brasil, foi uma lei que abriu portas e opções muito grandes aí para os pacientes, né? Porque a opção de levar o referência, o paciente sempre tem, tá? Mas ele agora também tem a opção de levar o genérico ou similar se ele preferir. E é isso, pessoal. Só para finalizar, então, a atividade de vocês hoje é achar 3 medicamentos de referência similar e genérico, tá? Tem que ter os 3. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo nos slides, Novalgina, Dipirona e Anador. Referência, genérico e similar. Quero que vocês façam a mesma coisa. Procurem 3 medicamentos que tenham os 3 exemplares e enviem lá no grupo. Pode ser numa sequência, tá bom? Podem fazer isso lá. Vai ser muito útil para todo mundo. E é só vocês procurarem na internet, nos links que eu coloquei também tem a lista de medicamentos referência para ficar mais fácil, e vocês podem procurar qual é a referência desse, qual é o genérico desse, qual é o similar daquele outro. E aí vocês vão conseguir encontrar na internet e colocar lá no grupo para a gente aprender
essa atividade também está valendo alguns pontos para vocês na nossa próxima prova, tá bom? É isso, eu fico por aqui hoje, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.